inscreva-se no canal e deixa o seu like. Obrigada. Oi, meus amores, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Hoje é sexta-feira, pessoal, sextou, como é que vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Gratidão, universo amado, por termos chegado até sexta-feira, hoje. Bom, pessoal, vocês estão vendo que eu tô sem microfone, é porque meu microfone acabou a bateria bem quando eu tinha começado de gravar aqui o vídeo já, vocês acreditam? Aí eu vi que tinha alguma coisa estranha, aí eu parei e voltei a gravar agora sem microfone, mas eu vou tirar os ruídos que tiver ao redor, tá? Vocês estão vendo que eu tô arrumada, que eu tenho um aniversário pra ir de uma amiga, né? Começa às 7 horas. E eu tenho que gravar esse vídeo antes de ir, porque eu não gravei antes por causa da obra aqui do lado, né, pessoal? Então, como ela me chamou, aí eu me produzi, né, pessoal? Me produzi pra ir no aniversário da minha amiga hoje. E vocês veem, né, pessoal? Vamos se cuidar, vamos nos amar em primeiro lugar, sabe? Quando for sair, sempre se arruma bonitinha, porque o amor próprio, pessoal, é maravilhoso. É, acima de tudo, o nosso amor próprio, nos amarmos em primeiro lugar. Não é com produtos caros, tá? Vocês estão vendo bem arrumadinho? Esse vestido aqui eu compro na Shopee, tá? Vocês sabem que eu amo a Shopee. Ah, esse vestido aqui deve ter pagado quanto? R$ 25, eu acho, se eu não me engano, na época. Eu tenho ele há alguns anos já, né? Acho que faz uns 3 anos que eu tenho esse vestido. E eu amo. Como tá friozinho, então eu coloquei, porque ele tem manga, né? Produtos de beleza, pessoal. Lojinha de 10. Lojinha de 10 vende vários produtos de beleza, de rosto, de corpo. Vamos se cuidar, pessoal, independente do preço, sabe? Porque os componentes, na verdade, são os mesmos. O cara é a marca, entendeu? Bom, pessoal, mudando de assunto, a nota que eu vou trazer hoje é sobre aquelas crianças dos bunkers. Vocês sabem que elas foram resgatadas, né? Começou principalmente em 2020, na época da pandemia, né? Onde todo mundo ficou enclausurado e os militares trabalhando para fazer esses resgates. Eu sei que tem pessoas que vai falar, ah, isso não existe também, ninguém sabe de nada. Vocês não sabem de nada? Então não comenta, né? Eu sei que foi isso, certo? Porque tem pessoas que falam, ah, Chile, mas como você sabe? Sabendo, porque a gente acompanha as notícias. Mesmo crianças aqui no Brasil também foram resgatadas nos bunkers, sabia? Aqui em São Paulo mesmo tem, ali no centro, bunkers que a gente nem sabia. Houve resgate também. Lá no Nordeste, teve no Amazonas, no Central, na região central. A Damares fez esse trabalho, né, pessoal? A Damares. Então, muitas coisas que a gente não sabe aconteceu. Não foi escancarado, só o EBS vai trazer para todos nós. Atores de Hollywood voltando para os Estados Unidos, onde era embaixo do Central Park, tinha esses túneis cheios de crianças e famílias lá embaixo, onde eles nunca viram o sol nascer, pessoal. Eles nunca viram o sol nascer. Eles viviam naquela escuridão, doentes, crianças com deficiências, pessoas com anomalias horríveis. E os atores de Hollywood, poucos, que tentaram falar sobre isso, Michael Jackson foi um, tá? Foi um que tentou. Por isso que ele foi atacado e viraram esse jogo da pedofilia pra ele. Por isso ele sofreu. Ele não fez nada, gente. Ele não fez nada. Só que ele ia falar tudo que ele sabia. E tem atores aí que já estão abrindo o bico, né? E eles não estão com medo. Mas eles falaram, já é hora de falar. E estão sendo protegidos, tipo Mel Gibson, Keanu Reeves, Ed Murphy também voltou agora às telas, ele ficou muito tempo fora, né? Tem o Jim Carrey, que falam que ele é louco, mas ele não é nada. Ele tem uma depressão sim por causa disso, por ele não poder abrir e falar tudo que ele sabe. Por isso que ele ficou doente, né? As pessoas não analisam, gente. Agora, muita gente ali, a gente faz ritual com essas crianças, com bebês. São vários e vários atores que não dá nem pra falar aqui. Até umas que a gente amava as músicas, né? A loiraça, que começa com Ma e termina com Na, Madô, Na, entendeu? Todos esses daí, vários, gente, é vários. Não dá nem pra falar que senão o vídeo vai ficar gigantesco. E muitos deles entravam nos bunkers para usar essas crianças e as adolescentes, né? As moças já também,
Pessoas que só viviam aí dentro e não conseguiam sair. Os túneis eram escritos como não entre, lugar fechado. Que nada, gente, lá era uma cidade. Só que houve resgate. O presidente Trump abriu um resort em algum lugar secreto, que só ele sabe, e os militares. E levou todas essas pessoas lá de dentro do banco para esse lugar, para tratar, para cuidar. Medbed começaram com eles. E, inclusive, a nota de hoje é sobre isso. Sabe? Então, vamos despertar, pessoal. Mesmo quem não acredita, pelo menos vocês já estão sabendo. Quando chegar à tona, vocês não vão infartar. Certo? Pode não acreditar. Mas quando vir à tona, vocês vão falar, eu já sabia. E não vai passar mal, ou vai se espantar tanto, né? Vamos lá para o texto e depois para a nota. Elas não só saíram dos túneis, elas inauguraram a cura. Respira fundo, sente essa verdade entrando no seu peito, porque hoje a gente não vai falar de dor, a gente vai falar de vitória, a gente vai falar do dia em que a escuridão perdeu. E eles perderam. Elas não só saíram dos túneis, elas inauguraram a cura. Entende o peso disso? As primeiras pessoas a receberem essa tecnologia Medbed não foram os generais, não foram os políticos e não foram os bilionários. Foram as crianças. Crianças que o mundo tentou enterrar no escuro. E foi ali, no lugar mais quebrado, que a luz decidiu começar. Isso muda tudo para nós, porque se a cura começou pelos casos mais impossíveis, então não existe caso perdido. Se a restauração chegou primeiro, para quem nunca tinha visto o sol, imagina o que ela vai fazer com você, com nós, com a sua família, com a sua saúde, com os seus sonhos que você achou que tinha perdido. A mensagem é clara. A prioridade do céu são os feridos. E quando os feridos são curados, eles viram prova viva de que o impossível acabou. Cada risada daquelas crianças hoje é um grito de guerra contra o medo. Cada passo que elas dão é um decreto. A dor não manda mais aqui. Cada noite de sono em paz é a confirmação de que a página virou. Então, ergue a cabeça, porque o mesmo poder que reescreveu o trauma delas em nível celular está sendo liberado para o mundo. A mesma força que reconstruiu ossos em horas vai reconstruir o que desmoronou na sua vida. A mesma frequência que dissolveu anos de sofrimento vai dissolver a ansiedade, a doença, o cansaço que tentou te parar. Isso é otimismo real, não é pensamento positivo vazio. É fato, é evidência, é histórico. Se funcionou no pior cenário, vai funcionar no seu. Se a cura escolheu começar pelos túneis, ela não vai ignorar a sua casa. A partir de agora, a gente não pergunta mais, será que tem jeito? A gente afirma, se teve jeito para eles, tem jeito para mim. A gente não vive mais esperando migalhas de melhora. A gente vive esperando a restauração completa, porque o padrão foi estabelecido. O precedente foi aberto. As crianças dos túneis inauguraram a era de cura. Então se levanta, fala vida sobre seu corpo, fala esperança sobre a sua mente, fala força sobre a sua família, porque o tempo da sobrevivência acabou. Entrou o tempo da plenitude. Elas saíram dos túneis e quando saíram, trouxe a cura com elas, para mim, para você, para o mundo inteiro. E isso, meu amigo, é só o começo. O melhor ainda está por vir. E você foi escolhido para viver isso. Vamos lá para a nota. A verdade é que o mundo não estava pronto para ouvir. E agora vai precisar encarar. Isso aqui é pesado. É difícil de engolir. Mas é a verdade mais importante que você vai ouvir hoje. Desde 2019,
Operações militares conjuntas entre Estados Unidos, Europa, Austrália e Sudeste Asiático expuseram algo que a mente humana mal consegue processar. Uma rede gigantesca de instalações subterrâneas, lugares que oficialmente não existiam, e lá dentro milhares de crianças. Gente inocente que foi arrancada da vida. Muitas delas nunca tinham visto a luz do sol, nunca sentiram vento no rosto, nunca souberam o que era um abraço sem medo. O que foi feito com elas vai ser exposto durante a apresentação do programa EBS. Não vou detalhar aqui, não é hora. O que eu vou te contar é o que aconteceu depois do resgate, porque é aí que começa a segunda parte da guerra, a guerra pela cura. Essas crianças viraram prioridade máxima. Tudo mudou. As unidades de enfermagem médica não foram enviadas para teste, não foram enviadas para pesquisa, foram enviadas para curar. Cada protótipo, cada unidade operacional, cada recurso disponível foi apontado para uma única missão: devolver integridade dessas crianças, reconstruir o que o mal tentou destruir. E os resultados desafiam tudo que a medicina tradicional diz ser possível. Lesões físicas que levariam anos de cirurgia reconstrutiva foram revertidas em horas. Ossos quebrados se soldaram. Órgãos comprometidos foram restaurados. Quadros de desnutrição severa foram corrigidos no nível celular. O corpo lembrou como é ser íntegro e obedeceu. Mas o mais impressionante não foi no corpo, foi na mente. Traumas psiquiatras juravam que durariam a vida inteira, foram tratados pela raiz em nível de frequência. Os caminhos neurais que guardavam a dor não foram abafados, não foram mascarados com remédio. Eles foram reescritos. A memória continua lá, porque verdade não se apaga. Mas o sofrimento que vinha colado naquela memória foi dissolvido, tirado, desligado. E hoje essas crianças não estão só sobrevivendo. Elas estão rindo, estão brincando, estão descobrindo o que é dormir sem medo. Estão aprendendo o que significa a palavra segurança pela primeira vez na vida. Ponto para você estudar e entender o peso disso. Primeiro, porque desde 2019, essa data marca a intensificação das operações globais. Foi quando a Aliança Militar teve estrutura e autorização para entrar nesses locais. Não foi coincidência, foi estratégia. 2. Por que as unidades médicas foram prioridade? Porque não adianta expor o mal e deixar a vítima quebrada. A cura tem que vir junto da verdade. Senão você só troca trauma por outro. A missão era restaurar, não só resgatar. 3. Cura em nível de frequência. A medicina que conhecemos trata os sintomas. Essa tecnologia trata a origem. Ela fala com o corpo na linguagem dele. Vibração, energia, informação celular. Por isso reverte em horas o que levaria anos. 4. Reescrever, não suprimir. Remédio controla. Essa tecnologia liberta. Suprimir a dor é colocar um curativo. Reescrever é tirar a raiz. A criança lembra o que viveu, mas sem o gatilho do desespero. Isso devolve o poder para ela. 5. Por que isso importa para você? Porque se essa tecnologia curou o pior dos traumas, imagina o que ela faz com o seu. Com doença, com depressão, com dor crônica. O que foi usado para eles é o protótipo do que vai ser liberado para todos nós. Essa é a verdade difícil, mas é também a mais esperançosa. Porque se eles conseguiram curar o impensável, então nenhuma ferida é grande demais. Nenhum caso é perdido. A cura existe, ela é real e ela já começou.
Segura essa informação, estuda, porque quando o EBS ligar, o mundo vai precisar de gente que entende o que está acontecendo. E você acabou de virar uma dessas pessoas. Esse é o texto de hoje. Nós, pessoal, nós que vamos ter que segurar o rojão. Porque muitas pessoas vão entrar em pânico, muitas pessoas vão ficar desesperadas, é capaz de ter pessoas que vai pirar de vez, entendeu? Então nós, mesmo que vocês falem as coisas, as pessoas falam, para com isso, você está viajando, você é um teórico da conspiração, isso aí que você está falando não existe, sabe? Mesmo que falem isso, você fala, quando ela falar isso, você não retruca, já falou, já plantou a semente na pessoa. Porque quando o EBS chegar, essas pessoas vão falar, eu já sabia, fulano me falou. Então ela não vai ter aquele choque, porque tem pessoa que vai infartar, tem pessoas que vão ficar doentes, vai dar um piripaque, como eu disse anteriormente, sabe? Então tudo que eu falo aqui, eu sei que tem inscritos aqui que assistem meus vídeos e vai falar, essa Sheila é teórica da conspiração. Tudo bem que você pense assim, não tem problema nenhum pra mim. Muitas pessoas falam isso da gente, de todas as pessoas que fazem esse tipo de vídeo, né, de comunicação. Que na mídia não vai mostrar nunca o que eu falo aqui e o que os outros comunicadores falam. Eles não falam porque vai contra eles. E eles são do sistema macabro. Eles são desse sistema. Eles não querem que a gente saiba, que a gente desperte, ó. Eles não querem, entende? Então, mesmo que vocês falam para as outras pessoas, elas falam, você tá viajando. Não importa, fala e sai. Porque aí a pessoa vai ficar sabendo, de repente ela vai até comentar com outras pessoas, tirando sarro de você, mas nesse sarro ele já vai estar alertando outra, entendeu? Então é isso, meus amores. Esse texto foi bem forte, né? Foi bem forte, mas foi gratificante de saber que elas estão bem agora, as crianças. Gratidão, universo amado, pela vida dessas crianças e de todas essas pessoas que cresceram dentro dos bunkers. Gratidão, universo, e proteja elas sempre e proteja todos nós através do divino. Porque nós todos somos filhos de Deus e do divino. Então todos nós temos que ser protegidos sim, mas nós também temos que agradecer, porque a reciprocidade, a gratidão é a melhor oração que existe, pessoal. Sabe? Então quando eu escuto e eu vejo, eu estudo essas coisas, eu fico muito feliz e eu agradeço muito. Porque a gratidão move o universo e a luz sempre vence a escuridão. Tá bom, meus amores? Se inscreva aqui no canal se vocês gostam do conteúdo. Deixa um like no vídeo, pessoal. Seja bem-vindo os novos inscritos. Deixa um hypar, tá? Se quiser comprar um Valeu Demais, fiquem à vontade e clica lá no sininho de notificações, tá bom? Que amanhã eu volto com outro vídeo, tá? Eu já tô fazendo umas notas. O meu outro canal eu deixei um pouco parado agora que eu tava numa correria, né, pessoal? E eu deixei ele parado, mas eu vou dar andamento nele sim, tá bom? Então é isso, meus amores. Muito obrigada por tudo. E até o próximo vídeo. Obrigada.